arrastado, tirado à força, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Thiago. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Eu contei esse testemunho que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir. Que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci sem. Mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Fui desrespeitado aqui, desrespeitado, agredido. E seus bunda achada, tudo bem com vocês? Parece que a gente tem muito mais coisa a respeito do Pastor Mirim, mais meteção de louco e outra coisa aconteceu. O Elcatso acabou postando um vídeo, o Pastor Mirim Miguel voltou e disse que nunca foi surdo e mudo. Inacreditável. Mas isso não é tudo. Aparentemente o Miguel ele foi em uma pregação, né, já que não é que ele não tá proibido de pregar. Ele pode ir à igreja, né, mas eu acho que ele não pode estar lá em cima do púlpito e ele também não pode acabar gravando nada e postando na internet. Só que, acredite se quiser, absurdo, profeta Miguel Oliveira alega ter sido agredido covardemente por seguranças durante um evento. Segundo o próprio pastor, a confusão começou após ele ter atendido o pedido de fãs/fiéis para que tirassem fotos e pegar autógrafo. Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio. Mas como assim agrediram você? Cadê o roxo? Mostra alguma coisa aí. Me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Miguel, todo respeito, vamos com calma. Você falou que você foi agredido. Você tem provas disso? Aparentemente você não tem, visto que essas igrejas pentecostal, eles têm câmeras, por causa que envolve dinheiro, dízimo, esse tipo de coisa assim. E você tá fazendo uma acusação que você não tem prova. Depende de como que foi essa agressão. O cara só segurou no seu braço pra tirar você da multidão? Você considera isso uma agressão? Pode ter sido isso. E tem que levar em consideração também a forma com que o segurança acabou agindo, né? Pra que ele dispersasse a multidão. Dependendo da forma com que o segurança agiu, talvez o Miguel aqui ele tenha encarado como uma agressão, uma violência. Eu estou dizendo pra vocês que eu não quero problema com ninguém. Eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei. Mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Não quero ferir o escândalo, somos irmãos de Cristo pela obra missionária. Mas fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido. E eu não vou desrespeitar ninguém. E aí, como eu disse, o Elcatso acabou postando um vídeo. O pastor Miguel voltou e disse que nunca foi surdo e mudo. Aparentemente ele deu uma entrevista pra um canal cristão, pra essas duas pessoas aqui, e aí ele acabou contando umas mentirinhas a mais. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Thiago. Não é Não, você mereceu tomar umas burdadas de segurança. Não é possível que você falou isso. possível, cara. Ele realmente tá metendo esse louco que as pessoas são burras. Realmente eu achei que não íamos mais ver nada sobre o Pastor Mirim, pelo menos nos próximos meses, pelo Conselho Tutelar ter proibido. Adeus cultos e redes sociais. Conselho Tutelar proíbe pastor Miguel de 15 anos de pregar em igreja e obriga a volta à escola presencial. Imagina a resenha dentro de uma sala de aula. Os caras chamando Miguel Oliveira, aí todo mundo. The King, the Power. Dele de aparecer na internet, mas incrivelmente ele tá de volta. E ele fez uma entrevista de 48 minutos. Realmente, pra quem pela lei tava proibido de aparecer na internet, isso é um tanto quanto inesperado. Nessa entrevista a gente vai ver as partes mais importantes, onde ele foi questionado se realmente era verdade que ele foi proibido de aparecer na internet. E ele respondeu o seguinte: é verdade? Você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo Conselho Tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais. E eu não quero nenhum problema com a lei e, claro, tive que acatar. Ele pode ir na igreja normalmente, ele pode ir lá, tá junto com o pessoal, ele só não pode subir em cima do altar pra acabar pregando. Lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a minha intimidade com Deus. Ninguém tá falando disso, ninguém tá falando de tirar a sua intimidade com Deus, ninguém tá forçando você a mudar de religião. O ponto não é esse, ele tá falando isso pra acabar sinalizando pro pessoal dele. Minha vida de oração, a minha vida de consagração. Como o Conselho Tutelar proibir isso, sendo que literalmente ele tá com o microfone na mão, olhando pra uma câmera e falando livremente? Acho que na verdade ele tá proibido de usar as próprias redes sociais, como Instagram e TikTok. Não, ele não pode postar vídeo de pregação nas redes dele, ele não pode agir como um pregador, ou um missionário no caso. Caso ele tá no canal de outra pessoa, eu acredito que ele deve ter percebido essa brechinha na lei e tá se beneficiando com isso. Sim. E convenhamos que não faz sentido nenhum. A proibição do Conselho Tutelar era pra ele se afastar da internet por ser uma criança e pra evitar ataques e coisas do tipo, pra não acabar fazendo ainda mais merda, né? E olha que esse moleque com o microfone na mão é um perigo. Mas vamos ser realistas aqui, ele aparecendo no canal de outra pessoa sem ser nas redes sociais dele, continua tendo problema igual. Você recebeu essa notícia que você estava impedido de pregar, usar suas redes sociais. É o primeiro entrevistado que eu vejo em que ele segura o microfone para que a pessoa que tá entrevistando ele faça a pergunta. Eu chorei muito, né? Eu me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo Tanó, né? Hoje eu vi o altar e eu chorei muito, porque eu quero estar de volta.
Eu quero poder pregar novamente. Calma lá. Você quer arrancar dinheiro dos outros, isso sim. Pegar a palavra é uma coisa, mas contar mentiras é extremamente diferente. E realmente, deve ter chorado muito, porque no final tiraram a forma mais fácil dele ganhar dinheiro. Farm automática do Vinícius 13 de tirar dinheiro de fiel. Realmente, tem muita gente que acredita de verdade nesse menino. Nos Sim. próprios comentários da entrevista, tem gente comentando o seguinte: se todos os jovens fossem como Miguel, o mundo seria bem... Ah, com certeza. Então todo mundo é mentiroso, todo mundo fala que tem laudo, todo mundo fala que nasceu bugado, que é uma obra de um milagre, engana as pessoas, todo mundo sobe no altar pra que outras pessoas fiquem dando um voto, né, uma oferta de R$1.000 pra ele. Não desista, Miguel. É você e Deus. Esqueça as críticas. Agora é você e Deus. Te prepara pra voltar. Isso entre outros muitos comentários que realmente a galera tá apoiando demais esse menino ainda. Mas agora voltando à entrevista, onde eu acredito que geral queria saber, inclusive eu também, sobre o suposto milagre do Miguel, onde ele nasceu sem tímpanos e sem cordas vocais. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldades de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né? Uma mentira, você enganou pessoas, você tirou milhares e milhares de fiéis de pessoas que têm a mesma religião de você para otário. É isso que você fez. Você cuspiu na confiança dessas pessoas, na crença e na fé delas. Tinha dificuldades para falar. Dificuldade? Não. Como é que é? Eu contei esse testemunho, né? Que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir. Mentira, você não disse que você tinha dificuldade, você disse que você nasceu surdo e mudo, que você não tinha os tímpanos e que você não tinha as cordas vocais, que você nasceu sem elas. É isso que você disse. Em nenhum momento você disse que tinha uma dificuldade de acabar falando aquilo. Tanto que, se eu não me engano, teve na entrevista que ele falou, e ele não podia nem usar o aparelho, porque o aparelho é só pra quem chega a ter 1% de audição, e nem isso ele tinha 0. Que moleque mentiroso, velho. Não. Ele nunca disse dificuldades pra ouvir. As palavras dele sempre foram: eu não tinha tímpanos e eu não tinha cordas vocais. Exato. Inclusive isso em mais de uma entrevista, tá? E eu comecei a pregar com 3 anos de idade. 3 anos de idade. Depois de um milagre que Deus fez, eu nasci surdo e mudo. Olha Até os isso. meus Peraí, você nasceu surdo e mudo? surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. É muito mentiroso, cara. Inacreditável. Tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Nem ele tava acreditando nessa história. Pô, nem se o Naldo tivesse junto ali com o Bambam, os caras iriam acreditar nisso daqui, velho. Pô, 2 picareta também. História parece. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas sem vocais, as cordas vocais, sem e os... sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. Aqui parece mais que claro que ele repetiu 3 vezes que nasceu sem cordas vocais e sem os tímpanos. Isso foi numa entrevista, teve outra que ele repetiu novamente a mesma coisa. E ele realmente parece muito convicto do que tá dizendo, mas vamos voltar pra entrevista pra ver o que ele vai falar. Eu contei esse testemunho, né? Que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir. Você percebe que quando ele termina a frase, ele fala né, é como se fosse um viés de confirmação. Mas ele tá mentindo. Com 3 anos de idade, eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldade. Não é que você não explicou, você mentiu. Essa é a verdade. Na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame. Não... Mentira, você disse que vocês tinham um laudo, que vocês procuraram, mas que sua família ficasse se mudando toda hora, vocês não acharam, mas você queria ter achado esse laudo. Ah, não, eu não acredito que ele meteu esse louco. O inimigo mais fraco do Pinóquio. A convicção agora virou achismo e ainda sobrou pro rabo da médica. Caramba. Por palavras dele, a médica disse, aparentemente ele nasceu surdo e mudo. Pelo amor de Deus, cara. É foda, e você vê 2 pessoas que estão na entrevista com ele, e não tem pra acabar questionando o que ele tá falando. Eu não sei se eu tô ficando louco, se eu tô ficando muito agressivo, ou se eu preciso acabar voltando a fazer visita no psiquiatra. Mas é muito revoltante você ver 2 adultos na frente de uma criança vendo ele mentir na cara deles. Primeiro o cara fala uma coisa, depois ele fala outra coisa. E não tem uma pessoa que fala, não, peraí, você não disse isso, você não tá mentindo aqui não? Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu sou besta? Isso, pastor, mas tem um pingo de responsabilidade com a verdade, cara. Primeiro ponto, nenhum médico, pode fazer uma análise de um paciente sem uma sequência de exames. Até porque os exames servem pra quê? Justamente pra descobrir os problemas.
problemas das pessoas. E depois de uma série de exames, aí sim, com um laudo, com a comprovação do problema de saúde, ela chega pro paciente ou pro responsável e diz: seu filho não tem as cordas vocais e nem os tímpanos. Cara, simplesmente ele só meteu louco, não existe essa. Esse aparentemente é achismo. Médico nenhum pode fazer isso, não é uma brincadeira, não. A saúde é uma coisa séria. Qualquer médico que fizer isso é automaticamente negligência médica. Casos assim, o médico pode até perder o cargo por isso. Caralho, mano, esse maluco mandou muito bem, velho. Likezão bolado, tá aqui, inscrição, velho. Muito bom, mano. Porque a mãe da criança poderia processar por danos morais, porque isso pode gerar um trauma gigantesco. Imagina você ter um filho e um médico falar que ele não tem as cordas vocais e nem os tímpanos. O choque de receber uma notícia dessa ferra completamente com o seu psicológico, você que é mãe. Não tem como alguém achar isso. Tem que existir um laudo médico comprovando isso pra depois o médico passar essa informação pro responsável da criança. Mano, bizarro. Eu tô sem acreditar que ele tá metendo esse louco. A história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi... Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem. Ver esses dois balangando a cabeça, parece aqueles bonecos de painel de caminhão. O moleque fala e todo mundo só fica assim, balançando a cabeça concordando. Dois adultos que não têm a coragem de acabar questionando e bater de frente com um mentiroso na frente deles. É isso daqui que tá na ponta da lança, que tá à frente da religião de vocês. Quando eu penso na galera crente, eu vejo o Off the King aqui, ó. É isso aqui. Eu vejo como uma piada. Eu vejo como um circo, aliás, não sou eu, como quase toda a internet agora. É isso aqui que vocês querem que as pessoas pensem de vocês? Que vocês são um bando de mentirosos? Que vocês são pessoas que não têm a capacidade de acabar batendo de frente com uma criança de 15 anos que tá mentindo na cara de vocês? Pois é, fala muito bem pra enganar a gente inocente e brincar com a fé das pessoas. Se alguém falar um The King lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir. Que engraçado, né? Então, foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Então quer dizer que vale você acabar edificando uma pessoa na base da mentira. Hoje, em eventos, mães me param, Miguel, meu filho também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus. Você crê no milagre não justifica você mentir. Um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio pra cima de mim. Mas você vai parar por causa de quê? Com o tanto de dinheiro que você tá ganhando, você vai parar? Esse moleque acha que você tá idiota. Realmente, o ditado de vaso ruim não quebra fácil é verdade. Por mais que as pessoas tentem mostrar a verdade desse moleque pra fazer as pessoas enxergarem o charlatão que ele é de verdade, tem gente que infelizmente ainda acredita nas coisas que saem da boca dele. Mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso. Apenas disse, quando eu era menino, Paulo disse, quando eu era menino eu fazia coisa de menino. E todo menino não pode embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? Alguma coisa mal interpretada. Mal interpretada, mano. Tá vendo agora? Eu sou burro e vocês também. O errado é a gente que não soube interpretar o que ele disse. Quando ele fala, eu nasci sem os tímpanos, eu nasci sem as cordas vocais, não era o que ele queria dizer de verdade. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Thiago. Não é possível, cara. Ele realmente tá metendo esse louco que as pessoas são burras. Ele falou em diversos lugares diferentes. Ele falou em podcast, em entrevista, enfim. Nossa, eu nasci sem as cordas vocais. Eu nasci sem os tímpanos. Como um testemunho e verdade absoluta. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais. Ele é enfático quando ele diz, eu nasci com um diagnóstico, que eu não tenho corda vocal, que eu não tenho tímpano. E eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Ele diz claramente o diagnóstico da medicina. O que é um diagnóstico? É um processo médico que envolve exames físicos, exames laboratoriais para dizer qual é o problema do paciente. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Thiago. É engraçado como antes a narrativa era que não tinha 1% de audição. Ou seja, nulo, não tinha nada. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição.
Eu tinha 0. Então, se você tinha 0, você não tinha dificuldade. E agora ele diz, eu tinha uma dificuldade pra ouvir e falar. Que eu tinha dificuldades para falar. Você ter dificuldade, você ter 0% de audição a ponto de você não conseguir nem usar o aparelho é completamente... Nossa, cara. Caramba, velho. 2 tongos acreditando na história desse moleque, pelo amor de Deus. O bizarro é que essas eram palavras dele antes de toda essa merda explodir. Antes da galera se revoltar com as coisas Antes das travessuras dele, acabar mordendo a própria bunda. que ele dizia. E antes de algumas pessoas enxergarem quem ele era de verdade. E agora a história é que ele nunca disse nada disso. Pelo menos nisso ele nunca mentiu. Desde o início ele falou que nunca teve o laudo porque ele perdeu. Não, mas ele não pode... Mesmo se ele tivesse um documento falso, ele não poderia mostrar. Porque o laudo aparece no hospital que foi feito, o médico que fez o exame. Se ele tivesse mentido a respeito disso, é crime você acabar falsificando um documento médico. Os responsáveis dele poderiam ser presos. Desde o início ele sempre dava a entender que existia um laudo na casa dele, mas com as mudanças de casa que ele e a família dele fizeram, ele acabou perdendo. Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Que moleque mentiroso. Cara, é muito bizarro como ele tá se fazendo de besta aqui nessa história. O pior ainda é as pessoas que estão entrevistando ele não falarem um A, só concordarem com isso. Não, cara, a galera passa pano, velho. E não tem um ali pra acabar corrigindo o moleque, ou falar, não, você tá se contradizendo aqui, velho. Mas, na hora de subir no palco e condenar, sei lá, uma pessoa LGBT, na hora de condenar uma pessoa que tem uma religião diferente da deles, aí não, os caras tão fervorosos. Mas agora tá tudo ali mansinho, pô. Nem alguma pergunta, tipo, antes você falou que tinha um laudo, mas tinha perdido, agora você tá falando que não tem mais laudo? Que história é essa? Os caras só ficaram quietos e aceitaram completamente o que ele disse. Isso porque, se eu não me engano, esse cara que tá entrevistando ele também é um pastor. Ou seja, é outro mentiroso também. Sei lá, é só bizarro como aceitaram isso. Pelo amor de Deus, gente, não acreditem em qualquer um. Espero que tenha ficado claro aqui que antes ele afirmava com convicção que ele não tinha as cordas vocais, não tinha nem os tímpanos, agora a narrativa é completamente diferente. E errados somos nós, os burros. É o que parece, ele tá praticamente chamando a gente de burro por não saber interpretar o que ele disse, e que desde o início ele tinha dificuldades para ouvir falar. Na própria Bíblia está escrito em Marcos 13:22, falsos cristos e falsos profetas aparecerão, realizando sinais e maravilhas para enganar os eleitos. E eu realmente, de verdade, esperava um pronunciamento decente desse moleque. Ele falando que errou, que exagerou no que disse, mas ele aparecer falando de forma mais normal possível, que a gente interpretou errado, que ele nunca mencionou a existência de um laudo médico, nunca disse que não tinha os tímpanos e nem as cordas vocais, e sim uma dificuldade para ouvir, é uma completa de uma hipocrisia. Felizmente existem os clipes para provar o que ele disse, mas nas igrejas esses testemunhos eram contados provavelmente antes de pedir as ofertas. Se ele acabou dizendo isso num podcast, ele já prega tem muito tempo já atrás, imagina só o tanto de vezes que ele já disse isso dentro da igreja. Realmente, antes de acabar pedindo o dízimo dos outros. Imagina o tanto de vezes que ele já disse isso. E agora o cara fala que não tem laudo. Eu imagino como que fica aquela galera da igreja que acabou, sei lá, dando a oferta pra ele, dando os R$1.000 que ele tava pedindo, vendo isso daqui agora. Não é de hoje que isso vem acontecendo, até porque já existiram vários outros casos bem parecidos com esse, porém isso só mostra que cada vez mais as pessoas estão dispostas a fazerem qualquer coisa por fama e por dinheiro. Uma pessoa que se diz pastor mentindo dessa forma é realmente muito triste de ver. Mas se inscreve no canal pra me dar uma força, comenta aí o que você acha disso tudo. Caralho, muito bom, velho. Na moral mesmo, já dei meu like, já dei minha inscrição, o canal é esse aqui, o Eukatsu. Ele fez, né, outros vídeos falando aqui do Pastor Mirim novamente, e aqui tem a moça lá falando, putz, cara, seu canal é muito bom, velho. Na moral, parabéns aí. Enfim, acho que não tem mais nada pra acabar acrescentando. Esse era o vídeo de hoje. E claro, dá um like, se inscreve.